Então, pessoal, vou gravar aqui esse vídeo de revisão para a prova de física que vai contemplar o assunto movimento uniformemente variado. Sabendo disso, eu vou resolver aqui 4 questões em sequência, que vai abranger mais de 95% da prova. Talvez até 100%, mas às vezes uma besteirinha muda lá na hora da prova e aí a gente não garante os 100%. Mas pelo menos 95% vai estar aqui nessa explicação. Então, vamos começar aqui a apresentação e aí vamos resolver as questões. Então, na primeira questão, a gente pegar aqui a canetinha. É o seguinte, então, uma questãozinha bem simples. Dado uma função v igual a menos 8 mais 4t, na qual t é medida em segundos e a velocidade em metros por segundo. Então, letra A, determine a velocidade escalar inicial e a velocidade escalar do movimento. Então, se você prestar atenção, aqui a gente tem a famosa vovô é AT, ó. V é igual a VO mais AT. Então, temos a equação da velocidade do movimento uniformemente variado, em que a velocidade aqui, ó, ela vai depender de quê? Da aceleração. Então, na letra A, então só é olhar para a formulazinha ali, ó. Como ele quer a velocidade inicial, vai ser esse termo que está aqui, ó, com um sinal. Então, a velocidade inicial vai ser igual a menos 8 metros por segundo, porque aqui está dizendo que está em metros por segundo, ó, metros por segundo. E a aceleração aqui também, você vai colocar o valor que está aqui, ó. Quem multiplica o t é o valor da aceleração, que é 4. Então, vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, é bem simples. É só chegar aqui, colocar a formulazinha, observa quem está nos termos e apenas assinala a posição que está os coeficientes. Na letra B, a gente quer discutir o movimento, se ele vai ser acelerado ou retardado, nos instantes t igual a 2 e t igual a 8. Então, a gente vai ter que calcular isso aqui e a gente vai ter que entender o que é um movimento acelerado e um movimento retardado. Então, ó, se eu pegar a mesma função que está aqui em cima, ó, e escrever ela aqui embaixo, ó, v é igual a menos 8 mais 4t. Então, v vai ser igual a menos 8 mais 4 vezes o primeiro valor que foi dado, ó, que no caso aqui seria 2 segundos. Ó. Então, v é igual a menos 8 com mais 2 vezes 4 dá 8. Então, v é igual a 0. Então, nesse caso aqui, ele nem é acelerado nem é retardado, porque a velocidade deu 0. Ele está o quê? Ele está parado. Então, aqui você vai dizer que ele está parado. Agora, vamos pegar o segundo valor que foi dado aqui, ó, o 8. Então, v é igual a menos 8 mais 4 vezes 8. V vai ser igual a menos 8. 4 vezes 8, 8 e 8 dá 16. 16 mais 16 dá 32. Então, mais 32 aqui, ó. Então, V vai ser igual a 8 para 12 falta 6. Então, vai ficar aqui 26 metros por segundo. Por que isso? Porque do maior, que é 32, tira o menor, que é menos 8. E como 32 está positivo, aí o que acontece? A gente deixa o valor positivo aqui, ó, porque ele é maior entre os dois. Então, nesse caso aqui, a gente achou que a velocidade seria de 26 metros por segundo. Então, nesse movimento aqui, ele é acelerado, porque a velocidade ela é positiva. Se desse o valor negativo, seria retardado, e aí a velocidade seria negativa. E na letra C, eu quero saber se há mudança no sentido do movimento. Ou seja, se houver, determine que instante. Em sentido do movimento é o seguinte, vamos supor que um móvel, ele começa em um ponto, vai desacelerando em um certo momento, até chegar no zero. Já começou em 10 aqui, um exemplo. Chegou em 0, vamos supor que depois do 0 ele começou a acelerar de novo. E chegou em 10 novamente. Então, a gente vê que ele mudou aqui a posição. Ele vinha negativo, a aceleração, e depois vem aumentando. Então, mudança de sentido é isso. É você trocar o sinal da minha aceleração, consequentemente da minha velocidade, né? Então, nesse caso aí, a gente vai ter que fazer isso. Como é que a gente faz isso? A gente tem que olhar a 0. Se depois do valor 0 ele permanecer com o mesmo valor, então ele não mudou de sentido. Se ele mudou de valor, ele muda de sentido. Então, menos 8 mais 4t tem que ser igual a 0.
Então 4t é igual a 8, porque eu estou jogando esse 8 para cá, ó, sinal trocado. E t vai ser igual a 8 dividido por 4. Então t vai ser igual a 2. Nesse caso, 2 segundos. Então, como a gente achou o valor 2, a gente entende que basicamente você vai ter que o instante 2 segundos é quando ele muda de sinal. Então, como é que a gente vai entender essa mudança de sinal? Então, vamos supor, se para t igual a 2, t igual a 2, vamos botar aqui o valor t igual a 2. Se a gente encontrou esse valor, consequentemente, ó, por exemplo, aqui, quando a gente calculou t igual a 2, ó, a gente vai usar deu 0. Então, ó, nesse caso aqui, para t igual a 2, eu vou usar deu 0. Justamente. Então, para valores maiores do que 2, vai dar o quê? E para valores menores do que 2? Vamos pegar um aqui. Ó. Se a gente botasse 1 na equação, ficaria menos 8 mais 4 vezes 1. Então, 4 vezes 1 vai dar 4. E menos 8 com mais 4 dá menos 4. Por quê? Porque eu tirar 8 menos 4 dá 4. E o sinal negativo do 8 porque ele é maior. Então, você vai ver que a outra daqui continua negativo. Ó. Menos 4. Já que se eu pegar 3, por exemplo, ó, a velocidade vai ser quanto? Então, vamos substituir lá. 8 mais 4 vezes 3. 3 vezes 4 dá 12. 12 menos 8 dá 4. Então, dá 4 positivo. Então, ó, a mudança de sentido é justamente isso. Ó. Ela vem negativa, chega um ponto que ela dá 0 e depois fica positiva. Ó. Então, foi o que eu expliquei aqui nesse esquema aqui de cima. Ó. Ele vai diminuindo, desacelerando. Depois ele para, fica em 0. Depois aumenta a velocidade para acelerar novamente. Então, nesse caso aqui, existe uma mudança de sentido. Quando é que não há mudança de sentido? Quando esse valor aqui, ele continuar sendo o mesmo da expressão. Tanto para valores negativos ou valores positivos. Nesse caso, ou maiores que 0 ou menores do que 0. Então essa aí foi a primeira questãozinha básica para vocês revisarem aí. Aí neste caso, a gente tem um movimento uniforme para uma velocidade variável, né? Que aí é variável, ela diminui, para e depois aumenta. Na número 2, a gente tem o seguinte. Sobre uma trajetória, dois móveis A e B se movimentam obedecendo às funções horárias. Então tem duas equações aí. Eu tenho uma equação que é justamente aquela antiga que a gente viu na primeira prova, que é o sorvete, né? S é igual a SO mais VT, ou seja, esse móvel aqui está em movimento uniforme. Já a segunda equação do sorvetão, ó, S é igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado sobre 2, ó. Então você tem uma equação maior. Então nesse caso o movimento ele vai ser uniformemente variado. Só para a gente ter aceleração aqui, ó, ou mudança de posição para velocidade, então a gente já tem o que? Movimento uniformemente variado. Então nessa questão eu tenho o seguinte, ó, que o S é dado em metros, então é no SI, e o T é dado em segundos. Beleza. Determine, letra A, em que instante os móveis se cruzam. Então, se eu quero saber se os móveis se cruzam, eu estou dizendo que o espaço é o mesmo entre os dois. Então, eu tenho que provar que STA é igual a STB, ó. Tem que saber que eu tenho que igualar as duas equações para achar esse tempo. E qual é a posição da trajetória? Eu vou ter que descobrir. Ou em STA ou em STB, eles têm que dar o mesmo valor, porque vai ser um ponto de cruzamento. Então, vai vir um de uma direção e outro na outra, e os dois vão ser o quê? Se cruzarem, como a gente fez lá em cima, aquela historinha da abelha, que a abelha voou entre um homem e uma mulher que vinha de bicicleta e no final terminou morrendo imprensada nos pneus quando as duas pessoas se encontraram. Então, nesse caso aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, ó, na letra A, a gente vai ter que igualar S de A tem que ser igual a S de B. Então, quem é S de A? É isso ali, então menos 10 mais 20 T tem que ser igual a 15 mais 5T mais 2T ao quadrado. Então aqui você já tem de cara mais ou menos uma equação do segundo grau. Por quê? Se de um lado eu só tenho um T e do outro lado tem T ao quadrado, nesse caso aí a gente já sabe que quem é o T é o T ao quadrado. Então nesse caso vai ter que calcular Bhaskara e delta. Então nesse caso aí a gente vai ter que recorrer as funções do segundo grau. Então nesse caso aqui, ó, vamos jogar tudo para o lado direito igual a zero. Então 2t está aqui, então beleza, 2t mais 5t já estava no lugarzinho certo. O 20t passa para cá, ó, então menos 20t
Aqui eu tenho 15, então mais 15. Quando tá menos 10, quando pular, mais 10. Isso tem que ser igual a zero. Então, ó, 2t ao quadrado. Menos 20 com mais 5 dá 20, menos 5 dá 15. Como 20 é negativo, menos 15t. Sinais iguais, repete sinal e soma. Ó. 10 com 15 vai dar 25. Então aqui eu tenho a minha equação do segundo grau. Então quando eu faço isso, o que vai acontecer? A gente vai ter que resolver ela para encontrar os valores associados a t. Lembrando que, se os valores de t der algum negativo, a gente não considera esses valores. Apenas se eles forem o quê? Positivos. Então a gente vai ter que calcular o delta aqui, ó. Então delta vai ser igual a b ao quadrado. Então menos 15 ao quadrado. Lembre-se, quando tiver negativo, sempre dentro de parênteses. Menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o 25, que está positivo. Então delta aqui, ó. 15 ao quadrado vai dar 225. Menos 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 25, você vai olhar. 5 vezes 8, 40, foi 4. 2 vezes 8, 16, com 4, 20. Ó. Então vai dar 200 ali. Então meu delta aqui, final das contas, vai ser 225 menos 200, vai dar 25. Ó. Então se o delta der positivo, eu garanto que vai ter duas raízes reais e diferentes. Então isso implica que eu vou ter uma linha diferente do t, duas linhas. Certo? E agora vamos usar o que? A forma de Bhaskara. T vai ser igual a menos o valor de b. Então como tem menos 15 aqui, outra menos 15. Menos 15. Mais ou menos a raiz quadrada do delta que deu ali, que foi 25. Então a gente coloca 25 aqui. Sobre 2 vezes o valor de a, que é 2. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Então, meu t vai ser igual. Menos por menos, ó, dá mais, então vai ficar 15. Mais. Raiz quadrada de 25 vai dar 5. Então, mais ou menos 5. Sobre 2 vezes 2 dá 4. Então, tem uma linha. Vai ser igual. A primeira raiz positiva. 15 com mais 5 dá 20. 20 por 4 dá 5. Então, a gente vai colocar aqui 5 segundos. E a outra, ter duas linhas. A gente vai ter 15 menos 5 dá 10. Então vai ficar 10 sobre 4. E se eu dividir 10 por 4, vai dar 2,5. Então, como os dois valores eram positivos, então considera os dois. Ó. Então, quanto é que os móveis se cruzam? Eles se cruzam no instante t igual a 5 e t igual a 2,5, que é a metade, né? Então, basicamente, essa é a resposta da letra A. Na letra B, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que achar qual é a posição, ó, onde na trajetória, então no espaço, eles se cruzam. Para a gente fazer uma conta muito grande, a gente vai deixar o SB quieto. Vamos calcular tudo em função de STA. Então, espaço 1 que eles vão se encontrar. A gente vai usar o T em uma linha. Então, vai ser menos 10 mais 20 vezes o valor do T que eu achei, que foi 5. Ó. Vai ficar menos 10 mais 20 vezes 5 vai dar 100. E 100 menos 10 vai dar 90. Então o espaço não pode dar negativo, deu 90 metros. Então achei o primeiro espaço aqui. Ó. E o outro, S de 2, vai ser igual a quem? Eu vou ter que calcular agora para ter duas linhas. Ó. Então menos 10 mais 20 vezes 2,5. Então nesse caso, se eu vou dizer que 20 é a mesma coisa de 2 vezes 10... 10 vezes 22,5 vai dar 25. Vezes 2 vai dar 50. Esse valor aqui vai dar 50. Então, menos 10 mais 50. Nesse caso aqui vai dar, com 50 menos 10 dá 40. Ó. Então, nesse caso aqui, o espaço foi em 40 metros. Então, na letra A, os tempos que eles se cruzam é t igual a 5 e 2,5. Vocês podem colocar lá como resposta. Você pode botar um parzinho, né? Um parzinho lá. Ó, você botar 2,5, ponto e vírgula, 5 segundos. Já aqui, na trajetória, você vai colocar 40, ponto e vírgula, 90 metros. Então, você pode colocar assim também a resposta, certo? Aqui da letra A e aqui da letra B.
certo? Mas sempre assim, quando eu quero saber o instante de encontro, ou o momento que eles se cruzam, S de A igual a S de B. Por padrão é esse. E se eu quero saber a posição da trajetória, depois que eu achar o tempo, eu substituo na função, ou na função menor que tiver, os valores que eu achei. Se o tempo der algum deles negativo, a gente não usa o tempo negativo, só apenas o positivo. Como aqui deu os dois positivos, não tem que usar os dois, ó. Então vai ser dois espaços. Se aqui tivesse dado 5 e menos 2,5, então a gente não usaria o 2,5 porque estava negativo, usaria só o 5. Então só ficaria um espaço só. Então nesse caso aqui só calcularia uma vez o espaço. Então nesse caso aí a gente já consegue contemplar essa questão facilmente. Na terceira questão, a gente tem o seguinte. Um carro a 90 km por hora é freado uniformemente com aceleração escalar de 2,5 metros por segundo ao quadrado em módulo. Então, como ele está acelerando, a ideia é que ele aumente, mas como está freando, a gente está diminuindo. Quando a gente usa módulo, está dizendo que toda aceleração, seja positiva ou negativa, sempre é tratada de forma positiva, porque aí a gente não tem perigo de errar o sinal. Então, neste caso aí, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos já ajustar os dados. E quando a gente está, a ideia de estar em movimento e vai até parar, a gente vai ter que usar a equação de Torricelli. Então, se alguma questão falar o seguinte. O móvel está em movimento. O móvel está freando. E da ideia de parar. O móvel viu um animal na pista. O móvel viu que ia bater no carro. E de repente começou a desacelerar. Para ver se não bate. Então tudo que tem essa ideia a gente tem que usar a equação de Torricelli. Então aqui a primeira informação que a gente tem é a velocidade. E essa velocidade aqui a gente classifica como a velocidade inicial do móvel. Então meu V0 aqui é 90 km por hora. Como a gente sempre trabalha no SI, então a gente tem que converter isso para metro por segundo. Então nesse caso aqui vai acontecer. A gente vai pegar o 90 e vai dividir por 3,6, para a gente ter essa velocidade em metros por segundo. Se eu fizer essa continha aqui, a gente vai fazer o que? Vai encontrar que 25 metros por segundo. A aceleração que ele dá é menos 2,5 metros por segundo ao quadrado, porque eu estou o quê? Eu estou freando, né? Estou desacelerando, para ficar negativa. E aí ele quer justamente o tanto de espaço que eu ando, desde o início da freagem até parar. Então eu quero o ΔS aqui, E aí a gente consegue fazer isso facilmente usando a equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o meu ΔS. Então V ao quadrado, que é o V final, a gente vai ter que entender que o móvel um dia vai parar. Então se o móvel ele para, a gente consegue fazer o que? A gente consegue entender que a velocidade chegou a zero. Então, nesse caso aqui, a velocidade final vai ser zero. Então, 0 ao quadrado tem que ser igual. A velocidade que a gente tem inicialmente, foi a dada na questão, então 25 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que vai ser menos 2,5, menos 2,5, que multiplica o meu ΔS, que é justamente o que eu quero. Eu quero saber qual foi o espaço que eu percorri desde que eu comecei a desacelerar. Então, 0 ao quadrado dá 0. 25 ao quadrado dá 625. Mais por menos dá menos, 2 vezes 2,5 vai dar 5. E aqui eu tenho ΔS. Então se a gente joga esse fulano aqui para cá, para ficar positivo, então 5 ΔS tem que ser igual a 625. Então meu ΔS aqui finalmente vai ser igual a 625 dividido por 5. Meu ΔS aqui vai ser igual a 125 metros. Então, da posição que ele estava, que ele começou a frear até parar, ele percorreu 125 metros, sabendo que ele estava a 25 metros por segundo, ou 90 km por hora. E aí ele desacelerou a uma taxa de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, basicamente, essa é a ideia aí de trabalhar com a equação de Torricelli. E por fim, uma questão 4 complementar, a gente vai usar quando a gente trata, né, de objeto, de alguma coisa assim, a gente tem que fazer os esquemas. Certo? Então é importante você entender a ideia de esquemas para quando você precisar desenhar alguma coisa para
tentar esquematizar a questão para tentar resolver, a gente vai conseguir fazer isso tranquilamente. Desde que o seu esboço, né, a gente faz uma leitura correta da questão para que não saia nada errado. Então, ó, uma norma de segurança sugerida pela concessionária de uma autoestrada recomenda que os motoristas que nela trafegam mantenham-se seus veículos separados por uma distância de 2 metros. Deixa eu apagar isso aqui. Foi um erro de digitação. Então, 2 metros. Então, você imagina que a distância de um para o outro é 2 metros. Quer dizer o seguinte, ó, se tiver um carro aqui na estrada e tiver outro também, você não pode avançar a distância de 2 metros, ó, porque é a distância padrão para aqui. Se em algum momento ocorra uma possível colisão, dê tempo de frear e não colida com o da frente. Então, esses 2 metros, dependendo da velocidade que você tiver, né? Porque isso vai depender da velocidade que você está trafegando aí, você não consiga bater no da frente. Então é o seguinte, ó, qual é essa distância? Expressa adequadamente em metros para veículos que percorrem a estrada com velocidade constante de 90 km por hora. Então, essa aqui é quando você está, por exemplo, tem aquelas placazinhas, por exemplo, distância, velocidade máxima permitida 80 km por hora. Então, esse aqui é o padrão para você ter um espaço de 2 metros. Mas nesse caso aí, ó, a gente vai ter que calcular isso para que ele consiga fazer com que o móvel ele não bata, só que está com velocidade maior. Então agora tem 90 km por hora. Certo? Então a gente vai ter que calcular isso de alguma forma. E a forma que a gente vai ter que usar aqui, a gente vai ter que fazer apenas uma transformação. Então nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ó, a gente tem qual é a distância, então quer saber o ΔS. Para veículos que possuem velocidade constante. Então isso aqui quer dizer o seguinte, que a velocidade inicial deles é 90 km por hora. A gente já viu que esse 90 na questão anterior, ele vai valer 25 metros por segundo. Deixa eu tirar esse quadrado aqui, porque aqui na velocidade não tem quadrado. Então agora o que vai acontecer? A gente vai ter que mudar isso aí. O que está faltando? Lembre-se da equação. V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que usar alguma estratégia para... O V é o final. Então, a gente tem a ideia de chegar no final. O V0 a gente já tem que é 25. Mais 2 vezes a aceleração. Só que veja bem, a gente vai partir para a aceleração comum. Por quê? Porque no início a gente disse que a distância mínima é 2 metros. Como foi dado aqui, ó. Só que aí essa distância tem que ser para quê? Para o padrão. Então a gente precisa achar uma aceleração antes, para que eu consiga fazer o cálculo final. Então, como a gente sabe que a aceleração a gente vai ter que calcular, e essa distância aqui, ó, vai ser de 2, porque já foi dado na questão de cima, ó, a distância mínima é 2 metros, então a gente vai ter que calcular isso dessa forma aqui. E lembre-se, como a gente está tentando diminuir a distância, a gente tem que o quê? Diminuir a aceleração. Então vai dar um valor negativo. Então aqui vai ficar o quê? 0. 25 ao quadrado dá 625. Aqui, apesar de não ter sinal, a gente só vai saber que é negativo. Por quê? Quando a gente jogar para lá vai dar negativo, ó, então vai ficar mais 4A. Então se eu jogar o 4A para lá, então vai ficar menos 4A igual a 625. Então essa é a estratégia para você achar o valor de A, que é a aceleração que eu devo desenvolver para estar dentro do padrão. Depois que eu estiver fora do padrão, que no caso é para 90, a gente vai ter que calcular isso de outra maneira, certo? Então só a gente sabe aqui a aceleração deles. Então a aceleração aqui vai ser igual. Aí a gente vai ter que dividir 625 dividido por menos 4. Então nossa aceleração aqui, ó. Então 625 dividido por 4, isso vai dar uma aceleração de 156,25, como está negativo, ó, metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração muito brusca, porque é acima de 100, ó. Certo? Então temos que zerar isso aí.
Então, nesse caso aí, agora sim, a gente vai calcular a distância mínima. Como é que a gente faz isso? Calculando de novo. V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Então, a gente já tem o que? A gente já tem a velocidade que é zero, a final. A inicial. Como a gente sabe que a inicial aqui, a gente tem que partir do princípio que nós teríamos que usar a velocidade de 80, né? Porque aqui é o padrão. Certo? A velocidade aqui seria o padrão. Ó. A gente achou para o padrão. Vamos já para o padrão agora. Então a gente tem 80 km por hora. Então vamos fazer aqui a conta. Ó. 80 km por hora. Então nesse caso o que vai acontecer? Eu vou ter que converter isso em metros por segundo. Então 80 km por hora em metros por segundo. Ó, vou colocar aqui. Eu vou dividir isso por 3,6. Isso vai dar 22 metros por segundo. Então aqui vai ficar 22 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração. Olha a aceleração como é. A aceleração é muito brusca, ela é muito alta. Então menos 150. Se você quiser arredondar isso aqui, você também pode arredondar, certo? Mas se não quiser, pode deixar do jeito que está mesmo, que vai dar certo. Então vezes o meu ΔS. Então 0. 22 ao quadrado, ó. Se eu fazer 22 vezes 22, vai dar 484. Mais por menos dá menos. Então 156,25 vezes 2, isso vai dar 312,5 ΔS. Jogando para lá, então vai ficar 3.125 ΔS igual a 484. Então, finalmente, meu ΔS aqui, ó, que eu estou procurando na questão, vai ser 484 sobre 3.125. Tem que fazer esse cálculo aí. Então, 484 dividido por 3.125. Aliás, 300 dá o que? Dá 312,5, não é isso? É, porque 25 mais 25 dá 50, então é uma vírgula aqui, ó. Só pra gente não errar nas contas. Então, vai dar 312, né? Ponto 5. Então, isso vai dar, no final das contas, 1,54 metros. Como a gente sabe que a distância ela é no mínimo 2 metros, então a gente vai ter que aumentar essa distância. Porque como a velocidade é maior, tem que ter o maior espaço. Então, a distância aqui que eu vou chamar de S, ó, vai ser os 2 metros padrões mais o que eu achei ali, ó, vai dar 1,54. Então, o meu S é igual a 3,54 metros. Ó. Então, você percebe que é maior a distância mesmo. Ó. A gente tinha 2 para uma velocidade comum, ou seja, a gente botou aqui 80, mas dependendo da variação, a gente podia ver uma diferença. Então, eu coloquei 80 aqui alternativo porque é uma velocidade menor, e a gente colocou um 90 aqui, você vê que é maior. Então, para 80, teria que ter no mínimo, né, no caso aí, 2 metros. Mas se eu estiver usando 90, então vai ter que aumentar mais 1,54. Então aí eu consigo o quê? Achar o espaço total de espaçamento entre os carros. Então vai dar 3,5 metros, né? Aproximadamente, ou 3,6. E aí a gente finaliza a letra A da 4. E a letra B diz o seguinte, ó. Suponho que nessas condições, o motorista freia bruscamente seu veículo até parar. Só que agora eu já dei aceleração, ó. Lembrando que aqui em cima, só a correção aqui, ó, isso aqui é dado em metros, certo? Só para corrigir isso aqui. E aqui eu tenho a aceleração. E o tempo, ó, 0,50. Então a gente tem esses dois detalhes aí importantes para a gente calcular agora. A gente vai ter o momento da freagem e vai ter a nova aceleração. Então o que é que ele quer? Qual deve ser a aceleração mínima do veículo de trás para que não colida com o da frente? Então a gente tem algo parecido com aqui, ó, só que aqui eu já dei a aceleração. Aqui a gente não tinha, a gente teve que achar primeiro a aceleração para depois usar nessa forma aqui. Ó. Então aqui o que a gente tem agora? A gente tem a aceleração, ó. Vai ser menos 5 metros por segundo ao quadrado. Temos o tempo de freagem aqui, ó, 0,50 segundos. No caso aí dá metade de um segundo, né? Se a gente tem um segundo, a gente tem metade de um segundo.
E aí a gente continua com a mesma velocidade de antes. A velocidade inicial de 90 km por hora. Só que agora o que acontece? A gente vai ter que usar 25 metros por segundo. E aí a gente tem o seguinte. Se a gente, por incrível que pareça, né? Se a gente sabe que em um segundo, ó, veja só, a gente vai usar daqui, ó. Um segundo a gente gasta para percorrer 25 metros. Só que a gente tem 2 segundos. Não é 2 segundos, ó. A gente trata como 2 segundos aqui, ó. Então 2 segundos a gente tem 50 metros. Então nesse caso aqui a gente vai ter que usar essa relaçãozinha aqui para achar o espaço final. Então de cara a gente tem o seguinte: a gente vai ter que usar Torricelli, v ao quadrado igual a v ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. O v ao quadrado é o final, né, que como ele está freando. O v0 é o 25, a gente já tinha antes. Mais 2 vezes, a aceleração foi 5, ó, então menos 5. Vezes ΔS que eu vou ter que achar. Então vai ficar 25 ao quadrado, olha, 625. Menos 10 ΔS. Então a gente vai ter 10 ΔS igual a 625. Então meu ΔS aqui finalmente vai ser igual a 625 dividido por 10. Então meu ΔS aqui, ó, vai ser igual a 62,5. Porque só dividir por 10 é só deslocar uma vírgula para esquerda. Então, dado que a gente achou esse 62,5, aí agora a gente vai ter que encontrar, porque tem dois momentos. Ele vai normalmente, ó, então vamos fazer o esquema aqui. Ele vai normalmente em dois espaços aqui. Ele vai em movimento uniforme. Quando ele começa a frear, ele fica em movimento uniformemente variado. E aí a gente viu o seguinte, que aqui ele percorre uma velocidade de 25. Está constante lá. O espaço eu não sei, mas eu sei que ele vai gastar meio segundo para começar a frear. Então se eu fizer meio pelos extremos aqui, ó, x vezes 1 dá x. E 25 vezes meio vai dar justamente 12,5, vai dar metade. Então esse é o tempo que ele percorre até começar a frear. Só que acontece o que? A gente já tinha. Como a gente vai passar 2 segundos aqui, ó, a gente tem a 50. Então aqui ele vai gastar 50, no caso, a gente já tem 50 aqui. Só que eu achei quanto? Eu achei 62,5, ó. Então se ele já tinha percorrido mais 50, então ó, 50 mais 62,5. Então isso aqui vai dar o total de 112,5. Então isso é o total que ele percorreu. Só que como a gente sabe que aqui já tem 2,5, ó, então esse 50 vai ser dobrado. Por quê? Porque na hora que eu fizer, ó, menos 12,5 esse valor, ó, 112,5 menos 12,5 vai dar 100. Então aqui vai dar 100 metros. Ó. 100 metros aqui. Aí agora sim, a gente vai ter que usar para achar a aceleração esse 100 que está aqui, ó. Então por fim, vamos aplicar de novo a equação. V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Então, aqui 0 ao quadrado, aqui 25 ao quadrado continua a mesma coisa, mais 2 vezes a aceleração que eu estou querendo achar, vezes o espaço que vai percorrer, que é 100, ó. Então, ó, 0, 625 mais 2 vezes 100, 200A. Então, minha aceleração finalmente aqui, ó, se eu jogar para o outro lado, vai ficar menos 200A igual a 625. Então, meu A aqui no final das contas vai ser 625 dividido por menos 200. Quando eu fizer essa conta aí, eu vou ter no final das contas menos 3,125 metros por segundo ao quadrado. Então eu consigo achar a aceleração a partir desse cálculo aí. É um pouquinho puxado, mas a ideia aqui
você, através dessa sequência aqui, você consiga encontrar o espaço que vai percorrer com o movimento variado, quando ele começa a frear, e depois aí a gente acha qual foi a aceleração que ele tem que fazer isso para que ele não colida com o veículo da frente. Então aí a gente finaliza a questão número 4. Então, pessoal, é isso, a de revisão. Espero que todos tenham um bom desempenho na prova e até a próxima aula.